Prazer em te ver, faz tempo que eu não te vejo. Bom, meu amigo, tudo bem? Faz tempo. Eu conheço o Paulo há muito tempo. Eu conheço o Paulo quando eu comecei a fazer psicologia. O Paulo foi uma das pessoas que me incentivou a fazer psicologia, me incentivou, porque ele já fazia psicologia em Assis. E aí eu estava entre medicina e psicologia. Aí o Paulo acabou me seduzindo, né? A trilhar por esse caminho da psicologia. Eu fui acabar fazendo psicologia onde ele tinha feito, na Unesp em Assis. Então, se acabou saindo... Conta essa fala aí, eu sou discípulo do Paulo, pronto. E aí a gente está trilhando nesse caminho aí já faz mais de 30 anos. Eu, desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com clínica. O Paulo foi para alguns outros horizontes e hoje ele está sentado aí na cadeira de si, né? Eu acho que é o que nós vamos começar a falar um pouco hoje, né? Eu acho que é a história do amor, né? Porque você, de uma certa forma, você fez psicologia por amor, gostou, porque você até me convenceu a fazer, né? Depois você trilhou para outros caminhos, e agora, há um tempo, você está aí abraçado com a psicologia. Eu não tenho script para a nossa conversa, eu já vou te perguntar de cara, a tua relação com a psicologia é uma relação de amor? Eu acho que é difícil você definir isso assim de uma forma. Eu sou amor, eu sou psicólogo, eu faço meu trabalho com amor, eu exercito o amor no meu trabalho e é isso que cura as pessoas. Eu entendo que todas as nossas dores, as nossas dificuldades vêm de um caminho de amor que ficou interrompido em algum lugar, né? E o meu trabalho é, junto com a pessoa, com os clientes, né? Eu gosto, eu assim, para começar assim, sou muito falador, mas Não, começa eu te meu escutei. primeiro atendimento. Você chegou lá para ser atendido, né? Então estou falando com uma clientela aí que muita gente acho que eu nem conheço, mas em primeiro lugar, eu não vou para a relação terapêutica como eu sou terapeuta, eu estudei psicologia, não. O primeiro passo do meu trabalho, eu não sou maior que você, eu não sou menor que você, eu não sou mais que você. E te convido a me enxergar como um bom amigo. Esse lugar eu sei ir, gosto, adoro, né? E aí a relação flui nesse movimento, porque eu percebo assim que quando eu não trabalho com os técnicos aí com transferência e contra-transferência, sabe? Você que é psicanalista, que provavelmente vai muito para esse lugar, né? Eu não vou muito para esse. Eu sou muito prático. Quem me formou, na verdade, foi minha vida, minha experiência. Esse é um dos caminhos, mas nem sempre eu trabalho nele também. Trabalho na relação pessoal, como você está dizendo aí, né? Sim. Relação pessoal. Eu acho que é essa capacidade que a gente pode dar para os nossos participantes, os nossos convidados, os nossos pacientes, para participar dessa tem tantos nomes, né? Banquete, festa, mas é trabalho, né? Porque o processo terapêutico ele é trabalhoso, ele exige trabalho, como qualquer relação amorosa. Qualquer relação amorosa ela exige da gente até muito mais do que a gente imagina, porque a gente está o tempo inteiro se descobrindo e se redescobrindo. E como a tua fala me dá essa ideia de que você também está na relação como Paulo, não como o suposto saber que está lá para responder as questões do outro e tentar levar ela para um caminho melhor. Esse caminho melhor é uma intenção nossa, sim, mas ele vai se dar na relação. E a relação a gente não sabe para onde vai. Quando você recebe uma pessoa, né, seja ela quem for, até
na nossa vida comum, né? Quando a gente encontra uma pessoa que vem até a gente e que a gente nunca viu, tudo vai começar a partir dali. E a partir dali é ali que vai começar a relação. E nessa relação de disponibilidade que nós oferecemos, porque nós oferecemos um espaço, né? A nossa sala, a nossa casa, o nosso consultório é um espaço, eu acho, de amor. Eu vou responder a pergunta que eu te fiz, né? Eu acho que é um espaço de amor que a gente dá para o outro entrar. Porque para a gente poder entrar numa relação amorosa, a gente tem que ter disposição e disponibilidade. Disponibilidade é espaço interno. Eu te aceito, venha me ver. É um convite. Eu estou aqui nesse endereço, nesse lugar, eu te espero 3 horas da tarde. E ali começa uma relação. Né? Começa uma relação com expectativas dos dois lados. A teoria fala que nós não devemos ter expectativa, não devemos ter desejo, não devemos ter memória, mas nós temos. Nós temos desejo, expectativa, memória, só que a gente não deixa que isso venha atropelar, né? Não deixamos que isso venha atropelar a nossa relação com o outro, porque as interferências são múltiplas e não cabe a nós, como uma mãe, né? Uma mãe dentro de uma relação lá, as primeiras relações com o seu bebê, ela é uma cuidadora. Ela está lá, né? Disponível para aquela criança o tempo inteiro, atenta o tempo inteiro, até que aquela criança vai crescendo e as relações vão mudando, aquela relação de amor com os nossos filhos vai mudando, vai se transformando em outras formas de relações, em outras formas de afeto, em outras formas de amor, e a gente, desde que a gente esteja disposto e disponível, acho eu, a relação tende a crescer. É como uma planta, né? Você que trabalhou também bastante tempo com a agricultura, o exemplo desse nascer, desse florescer, vir os frutos, é um cuidado, né? É um cuidado amoroso para que isso possa ser da melhor maneira possível. Eu acho que é isso que a gente faz, né? Para começar a nossa conversa aqui. Então, Júlio, o que eu vejo muito, né, quando eu falo tem algum lugar, em algum momento, algum fluxo de amor muito importante na vida das pessoas, pelo menos que chegam a nós, né, ele ficou interrompido. E na medida que você vai trabalhando, e eu trabalho muito assim, dentro daquela linha de onde rompeu, por que você está vivendo a dor que você está vivendo, como é que você está lidando com essa dor. Né? O que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas criaram uma imagem dentro de si de que ninguém pode sofrer mais. Ou seja, nós teríamos que viver uma vida igual do filme, da novela, não sei de onde vem isso, mas a gente alimenta essa imagem de que é possível se viver uma vida sem frustração, sem negações, sem dores, né? Então, dentro desse processo, quando a gente vai para esse lugar que idealiza a vida de uma determinada forma e a vida não se manifesta da forma como eu quero, eu começo a viver processos que me desestabilizam, me desfuncionalizam para muitas ações na caminhada, na jornada. Então, o trabalho que eu vejo, assim, é muito assim, vamos buscar onde isso se rompeu, né? Porque o amor responde a algumas leis que precisam ser respeitadas. Uma das leis é você respeitar a hierarquia familiar. Ou seja, eu adoro falar assim para os meus clientes, quanto vale sua vida? Aí alguns ficam meio assim, eu falo assim, não, vamos tornar isso de um jeito mais claro. Se eu chegar aqui com um caminhão de dinheiro, te dar esse caminhão de dinheiro a troco da tua vida, você me dá essa vida, tua vida? Não, claro que não. Ou seja, a vida não tem valor, de tão valiosa que é. Né? Quem te trouxe aqui? Quem te colocou aqui? Alguns falam Deus. Eu falo, não, Deus tudo bem, né? Você acredita em Deus, enfim, essa força maravilhosa, mas chegou em você através de quem? A dos meus pais. Sim. Então nós já nascemos devedores de uma vida dos nossos pais.
em que eu vejo uma disfunção absurda são filhos questionando a autoridade paterna, rompendo relações e invertendo uma ordem. O filho quer ser maior que o pai. E ele, quando ele vai para esse lugar, ele destrói todas as possibilidades de algum sucesso na vida, porque ele não consegue se ordenar internamente nesse lugar. Então, essa é uma das questões fundamentais nesse caminho. E quando eu falo de amor, eu estou falando de uma energia que organiza e sustenta o universo. Essa sincronia absurda que permite que a nossa Terra, que pesa bilhões, sei lá quantas toneladas, solta no espaço, girando, não sei se já fizeram essa conta, mas é 1.660 quilômetros que a Terra gira em torno de si. Um absurdo de peso solto no espaço. Espera aí. Respondendo algumas ordens ali, normas, leis. Então, essa mesma ordem precisa estar instituída em nós. Então, todos os sistemas, eles funcionam no sentido de buscar equilíbrio. Então, as dores, os sofrimentos, eu detesto o diagnóstico. Eu não trabalho dessa forma. Eu entendo o diagnóstico como uma dificuldade momentânea que a pessoa está vivendo. E se eu pegar e fizer um framezinho, colocar um nome, um rótulo ali, eu perco a pessoa no sentido de entender ela dentro de um contexto mais amplo. Então, eu não trabalho dessa forma. É entender o que você falou em acolhimento, sim. Acolher de uma forma honesta, transparente. É o amor começando a seguir. Em algum lugar na história dessa pessoa, o amor ficou interrompido e você pode ser, entre aspas, um mecânico que vai lá te ajudar, e o nozinho é você que vai dar, o menino ficou rompido. E a gente segue junto. E o fluxo de energia vai voltando e as pessoas vão lugar. Eu vou pegar um gancho com você, porque nós não estipulamos como nós íamos fazer nessa nossa relação, e como a gente tem uma confiança tão grande um no outro, que a gente, tipo assim, vamos sentar lá e vamos conversar, e as pessoas vão participar. Esse interrompido, tá? Me chamou a atenção essa interrupção, que as pessoas chegam até nós e a gente, de uma certa forma, vai fazer uma ligação. Primeiro, a gente vai fazer uma ligação através da nossa relação com ela, e a ligação é ela vai fazer dentro de si. Nós só somos o mecânico. Liga esses dois fiozinhos aí. E ela, quiçá, né? Quiçá vai poder, quem sabe, né? Quiçá poder fazer em outras relações. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, porque eu não consigo deixar de pensar numa coisa que está aqui do meu lado, né? É a pontinha do Monet, né? É essa ligação. Esse livro, por acaso, é um livro sobre depressão, que é um livro que eu estou lançando na 3ª edição, e na hora que você começou a falar em interrupção, o símbolo, para mim, é essa pontezinha aqui. Essa pontezinha aqui, em algum momento, ela é interrompida. A maioria dos processos depressivos que eu escrevi esse livro, ela acontece por uma falta de amor. Essa falta de amor não é que você não tem ela dentro de você, mas é que em algum momento, em alguma situação, esse amor, ele há uma ruptura, ele há uma fenda. E o processo depressivo, por exemplo, é um desenho que a gente pode fazer para conversarmos, ele começa com um processo de autodifamação. Ele começa por uma culpa, você fez, por exemplo, uma coisa que você não gostou, aquilo começa a gerar uma culpa, aquilo começa a gerar um transtorno, começa a gerar ideias compulsivas dentro de si, que ficam te atacando. Então, o processo de amor pode até ter iniciado numa relação amorosa, afetiva com uma outra pessoa, numa relação de trabalho, numa relação qualquer outra que seja, mas a ruptura amorosa do processo depressivo, a princípio, ela se dá dentro de você. É muito claro como as pessoas ficam no processo depressivo no sentido de se culpar, de se envelhecer, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, eu não sou ninguém, eu mereço estar nessa merda, eu não sei o quê. Esse é um processo de ruptura do amor com a gente mesmo, né? E aí cabe a nós, de uma certa forma, restaurar, resgatar,
esse processo que foi interrompido. Vai. Então, essa fala tua me remete ao seguinte lugar. Nós nunca devemos esquecer que na nossa trajetória de vida, nós nos estruturamos logo no início da jornada, vamos imaginar 6, 7 anos de idade. É quando a estrutura psíquica que se forma em nós, se estrutura. Depois nós temos uma reedição desses movimentos, né? E é interessante que eu faço uma brincadeira muito com meus clientes, assim, quando eu percebo que eles estão com alguma dificuldade, eu peço para eles entrarem, sentarem no chão, e eu chego bem perto deles, e eu tenho 1,86 m, e chego bem perto e falo, olha para mim. Aí a pessoa olha para cima. Então, você está olhando para mim agora igual uma criança olha para o mundo e para os adultos, né? E essa criança muitas vezes se amedronta, porque ela percebe que ela não tem recursos para lidar com o mundo do adulto. E nós esquecemos que nós viemos dessa criança e que muitas vezes nós vamos lá nesse momento buscar recursos para lidar com situações. Nós não vamos conseguir isso. Então nós ligamos em nós um processo de controle. Por que o controle? Porque eu tentando controlar as situações, eu tento remetê-las a um universo que eu dou conta de lidar com elas. Então você via adultos, eu estou falando para vocês que eu estou isento disso, porque eu também vivo isso, ou seja, em muitos momentos eu vou lá na criança buscar esses recursos e não existe, não encontro lá, aí eu falo, peraí, eu cresci, sou um adulto, tenho sim recursos para lidar com isso. Então eu volto para o adulto e me exponho, eu me exponho muito e aprendo nesse processo, porque hoje eu tenho recursos para lidar com isso, né? Então, quando nós tentamos controlar algo que nós não podemos, nós, sem perceber, nós ligamos um mecanismo ansioso, que para mim se caracteriza na frustração de não conseguir o resultado que eu gostaria. Então eu fico tentando controlar tudo e a vida te leva para um outro lugar e te pica em pedaços, te derruba. E aí quando nós começamos a alimentar a seguinte fala que você acabou de dizer, nada dá certo para mim, minha vida não é uma caca, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. Então, você vai entrando num processo que a ansiedade, que para mim se traduz na tentativa frustrada de um controle, por medo de viver o resultado daquilo, eu vivo insatisfações, frustrações, e alimento um processo interno de me autodepreciar, ou seja, eu não consigo nada na vida, eu não sirvo para nada. Aí você instala a companheira depressão. E a depressão só vem com uma mensagem: olha para a vida, se atira na vida, e seja qual for o resultado, faça o teu melhor, né? Então, dentro desse processo, você... Mas aí tem toda uma questão de culpa. Para a gente fazer esse processo vem para a vida, né? A gente sabe, porque a gente colocou essa palavrinha aí tão assim, importante na nossa vida, e ela tem várias facetas de serem vista, que é o amor. Nós estamos aqui, a ideia que nós propomos hoje foi falar da vida e o amor. Eu já comecei perguntando desde cara, né? Essa relação nossa é amorosa? Ela é amorosa. E nesse momento... Ficando isso aí, você falou, eu te amo, simples assim, sem viagem. Então, esse eu te amo que você abriu o bocão aí e falou agora com gosto, como a gente estava comentando um caso específico, eu lancei mão aqui do depressivo, naquele momento que ele perde o contato, que dá aquela interrupção lá na ponte, ele perde esse contato com eu te amo, né? Em todas as esferas, eu te amo você, eu te amo a mim mesmo. Então, é um processo de desamor, de falta de amor, que cabe a nós, parceiros deste peregrino, que está todo estrupiado, todo derretido, começar a, como você colocou a imagem do garoto, né? Que você fica de pé perto de uma pessoa pequena para resgatar alguma coisa nessa pessoa que vê que ela pode ser uma criança, que às vezes a gente se torna uma criança, às vezes a gente se torna um imbecil, às vezes a gente se torna um ignorante, né? Mas nem por isso a gente pode deixar de fazer o que a gente veio fazer. É o que está acontecendo aqui hoje, mais uma vez. Nós tentamos fazer
a live pelo Face também, não deu certo, a gente poderia fazer vários caminhos. Não, vamos fazer com o que a gente tem. Então, esse é um respeito com a vida, é um respeito com o que é possível, respeito com a vida. A vida hoje possibilita nos fazer desta maneira. E aí? Não, dessa maneira eu não quero, dessa maneira eu não consigo, dessa maneira para mim não dá certo. Então, entra todas as características de personalidade de cada um que a gente tem, muitas vezes narcísicas, eu não quero, eu não sirvo para isso, eu não me dou, que confronta com o amor, porque amor é aceitação. Não tem outro caminho. Amor não é arrogância. Deixa eu te falar, só fazendo um parênteses na tua fala, uma frase que eu gosto muito e que nos ajuda a nos curarmos, é você olhar para a situação que te aflige e dizer assim, sim, eu concordo. Isso é o que é, eu concordo. Ou seja, nós deixamos de brigar com a vida. A vida é maior do que nós. Os movimentos da vida são maiores que nós. Eu costumo dizer que assim, muito simples. Eu sou uma folha, nós estamos pertinho do Rio Grande, 400 metros de água linda, silencioso. E eu costumo brincar com a turma e falar assim, escuta, nós somos a folha lá no meio do rio. O rio é a vida, o rio é Deus, o rio é o amor. E nós, arrogantemente, muitas vezes, queremos, como folha, interferir no fluxo do rio. Ou, às vezes, nós estamos agarrados na margem, tentando se segurar e impedindo que esse fluxo atue na nossa vida. Então é bem isso que você está dizendo, ou seja, por medo muitas vezes nós queremos controlar o que nós não podemos. Nós nos frustramos, ficamos ansiosos e aí ligamos esses mecanismos todos de negação, né? A vida é um ato de amor, nós nascemos de um ato de amor, né? Não tem como você negar isso. E a vida é uma constante realidade, que é o que você está jogando na questão do rio. O rio é uma realidade. A folha pode ser uma realidade naquele momento. Como você disse lá, uma das frases. Eu aceito. Eu estou nessa condição. Eu sou isso. Eu fiz isso. A partir do momento que você fala assim, não, mas isso é tão fácil. A pessoa teve um erro, teve um equívoco, pisou na bola, você não fez o que fez. Então, você está dizendo que, a princípio, nós temos que aceitar isso. Isso não aconteceu? Aconteceu, você não errou, você não pisou na bola, você não perdeu, né? Você não se frustrou, você não se decepcionou, você tinha uma expectativa e deu aquilo. Então, como a gente trabalha, né, Paulo? Talvez é um dos primeiros passos para você começar a trabalhar com a realidade. Porque se você ficar brigando com as suas fantasias, com os seus princípios, com as suas expectativas, com o que tinha que ser, que não podia, com os seus valores que a gente tem lá, que eu não posso fazer isso, eu nunca aceitaria que eu fizesse isso, o trabalho vai ficar muito maior, né? Tá, deixa eu te falar, eu falei agora há pouco dessa disfuncionalidade do filho querer ser maior que o pai. Agora nós estamos, quando a gente fala do rio, e a vida que é maior do que nós, que a vida é um processo divino, na minha percepção, e nós não aceitamos o que a vida nos impõe, nós estamos querendo ser agora maiores que Deus. Como é que você vai ter sucesso querendo interferir num processo que você não tem nenhuma possibilidade de interferir? Nós precisamos entender que o único universo possível de muita atuação é o nosso interno, o nosso interior. Pai querer controlar a filha, marido querer controlar a mulher, mulher querer controlar... Não, isso não funciona. Precisamos estar inteiros na relação, inteiros, né? E a relação é o grande exercício da existência, principalmente a afetiva, né? Que você vive junto, você trabalha junto, ou seja, ali está o grande laboratório existencial, né? E uma coisa que eu vejo muito, já entrando agora no aspecto relacional, que eu muito vejo as pessoas uma querendo controlar a outra. Isso não dá certo, não vai dar nunca. Por quê? Somos inteiros. E como inteiros eu posso sim abrir mão de algumas coisas que me marcam e que eu acho fundamental, mas o outro também acha que é fundamental para ele. Se nós não fizermos esse ajuste, não vai ter encontro.
né? E o Você que vê eu mais vejo é um querendo impor ao outro o seu jeito. Não vai dar Você vê certo. que bacana que nós estamos caminhando, nós começamos sem programar nada, né? Nós começamos no aspecto individual, eu comigo mesmo, né? A gente começou a contar essas historinhas que eu dei um exemplo do processo depressivo, é um processo de falta de amor consigo, né? Aí a gente entrou agora em relacionamento, mas as mesmas coisas que a gente estava falando lá na relação conosco, né? Daquela petulância muitas vezes nossa, daquela arrogância muitas vezes nossa, daquele narcisismo, muitas vezes, nosso, todos esses ingredientes, eles complicam na nossa vida pessoal e na nossa vida com qualquer parceiro que seja, né? No sentido que você está falando, dessa arrogância, dessa petulância, tem que ser do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero, controlar, não sei o quê. Meu, não tem como, né? Ao momento que você se dá a oportunidade de viver na dialética, né? Por isso que essa palavra dialética é lá de Sócrates, Platão. Dialética é isso que nós estamos fazendo aqui, é conversar. É tua versão, minha versão, tua versão, minha versão. E aí a gente vai construindo uma relação. Isso que eu estava falando com uma amiga esses dias, que ela estava dizendo o grande amor. Eu estava dizendo que o grande amor a gente constrói. O grande amor não aparece assim de cima, ele constrói numa relação intensa, às vezes difícil, às vezes com várias variáveis, várias, né? Cada um para um lado, etc. E a gente vai como o rio. O rio, a natureza mostra isso com cada perfeição, né? Não tem dia que aquele rio lá fica um turbilhão? Tem. Não tem dia que ele está manso, que ele está sereno, mas ao mesmo tempo ele está andando, né? E ele tem todas as suas características de ciladas, né? Todas. Não dá Rio nesse aspecto, deixa eu dar um ganchozinho. Nós temos um comentando aqui muito famoso, que é o Roberto Crema, que é antropólogo, psicólogo, famoso. E ele tem uma frase que eu adoro, porque ele fala assim, que as pedras do mesmo rio, na nascente, são diferentes das pedras do mesmo rio em outros pontos dele. Por quê? Porque na nascente ainda não deu tempo dela se atritar, mas com a correnteza, com o bater uma na outra, o arredondamento vai surgindo. Então a pedra lá no meio do rio e no fim do rio são totalmente diferentes das pedras do início, né? Então é uma figura de linguagem, usando, né, essa questão da natureza, para nos mostrar que não pode ser diferente disso, né? Ou seja, é no atritar-se, é no aparar arestas que nós conseguimos arredondar o nosso ser. E ela vai nessa dialética que eu usei essa palavra da história. A dialética é o que a gente estava falando da água com as pedras. São duas substâncias diferentes, a água e as pedras, a terra, né? Então, é uma relação constante de acertos, de erros, muitas vezes de erupções, de desastres, mas é como você comentou lá do pai, né? Eu estava pensando, né, lá do começo, falei, o que o Paulo está querendo dizer com esse negócio de pai, né? E agora que está me vindo um pouco, né, que são certas posições, né, como a água, a pedra, a terra, são posições que elas devem permanecer na sua essência. Não tem como você querer transformar um pai numa mãe, um pai num moleque. Um pai é como se você queria transformar a pedra do rio em galho. Não dá. A pedra é pedra, a água é água, a terra é terra. Essa constituição básica agora que eu estou tentando entender, não sei se você quis dizer isso lá, foi o que o Paulo está querendo dizer com pai e filho. É por aí que você estava me falando lá? Posicionamento. O lugar do pai e o lugar do filho. Quando eu tento inverter isso, eu quebro uma ordem que está estabelecida e que foi determinada pela natureza. Ele veio antes de mim, como é que eu posso ser maior que ele? Uhum. Então é bem nesse sentido, e o que eu mais vejo, nós estamos falando agora de relacionamentos, e eu acredito numa coisa assim,
maravilhosa e o meu dia a dia me mostra isso. As relações que se desfuncionalizam entre marido e mulher é porque, em algum momento, alguém foi para um lugar maior que o outro. A relação é de igual para igual, nós somos 50 e 50. Né? Então, quando desfuncionaliza, alguém vai para o lugar de pai ou de mãe. Aí esse casal passa a não ter mais vida íntima. Destruiu a relação. Por quê? Porque um está dando e o outro está recebendo. Fica pesado, e um fica devedor do outro. Então, existe aí a necessidade de fugir da relação para quitar essa dívida que um tem com o outro. Então, nesse lugar, desfuncionalizou. O que nós trabalhamos? Ponto final nesse modelo e vamos para um modelo novo. Construção da relação. Os dois trabalhando pela relação. E o encontro se dá nessa elaboração que nós estamos conversando, do diálogo, Claro, nós somos, quem é casado sabe disso, não é todo dia que é benzinho daqui, benzinho de lá. Tem dia que tem umas... Né? E é interessante porque se eu, de alguma forma, sou mais agressivo com a minha esposa, com a minha mulher, não vai demorar muito que ela vai me devolver isso. E eu não reajo porque equilibrou. Pronto, agora ninguém está devendo nada para ninguém. Podemos olhar para a situação como um todo e vamos marchar e buscar um lugar para nós? Isso é uma relação saudável, né? E esse modo, né, que eu brinco aqui com as minhas amigas, com os meus amigos, esse modo de viver numa relação conjugal, no modo amoroso, no modo amor, ela não é tão fácil. Né? Ela não é tão fácil porque, é lógico, porque ela, de uma certa forma, é uma obra-prima. E uma obra-prima, primeiro que são para poucos. Né? Não que a grande maioria não pode chegar até lá. Né? Mas ela é difícil. Ela é tipo assim, tem muitos fatores que interferem numa relação, por exemplo, conjugal. Né? Nós estamos chegando agora nesse específico. Né? Tem muitos fatores que estão, a princípio, são fatores de homem e mulher. São duas coisas diferentes. Né? São duas vidas diferentes, duas mentalidades diferentes, duas educações diferentes, princípios diferentes, necessidades diferentes, valores diferentes. E a gente transformar isso numa relação amorosa, que é o que eu vi isso agora há pouco, num grande amor. É possível existir um grande amor dentro de uma relação afetiva? Essa é a pergunta que eu faço para você e que eu faço para todos nós. É possível existir um grande amor dentro de uma relação afetiva? Eu vou responder por mim. Eu sou um homem extremamente feliz no meu casamento. Sabe, é uma construção. Nós temos diferenças fundamentais, né? Não vou entrar em aspectos mais assim, mas sim, fundamentais. E nós aprendemos, né, e não foi fácil, isso é uma construção, a ir entender o outro. E você falou uma coisa que eu olho muito, ou seja, nós somos nossos pais, nossos antepassados, mais do que nós vivemos. Então tem um modelo prontinho para nós quando a gente chega numa família. Tem um jeito de relacionar que nós, como sendo esse primeiro núcleo, nós olhamos para esse relacionamento e passa a ser a nossa referência relacional. E que nós, ao longo da vida, vamos tentando reproduzir isso se não estivermos conscientes e não olhamos para trás e falamos, peraí, isso aqui não deu muito certo lá para eles, tal, eu vou mudar isso em mim. Mas essa postura, ela precisa ser contínua e precisa partir dos dois, porque ninguém... Eu sou muito da roça, você sabe disso, né? E eu estou no segundo casamento. Quando o meu primeiro casamento terminou, depois de 26 anos, eu estava na casa de uma tia, que viveu uma vida na roça, e uma prima, né, que gosta muito de mim, eu dela, ela falou assim, Paulo, como é que um sujeito como você, psicólogo, inteligente, gente boa, como é que pode acabar um casamento depois de 26 anos? Eu ia falar, minha tia falou assim, Paulo, posso eu responder para ela? Falei, tia, se você der uma resposta, minha tia Cida, se você me der uma resposta que me satisfaz, beleza, mas se você não satisfizer, você me dá a chance de fazer algum, a gente fala em inglês, né, remark.
Falei, beleza. Uma Aí, retificação. aí ela falou assim, um adendo, ela falou assim, filha, casamento é como uma junta de boi puxando um carro. Um boi sozinho não puxa. Olha aí, que simplicidade. E é isso. Aham. Não adianta. Esses dias atendendo um moço, rapidinho, vou tentar contar aqui. Terminou o casamento, ele veio de uma relação dos pais, a relação terminou, os pais se separaram, ele era um menino de 8 anos, e quando os pais se separaram. E ele passou nesse relacionamento, a mulher era infiel a ele, agredia ele, foi uma tristeza. E aí chegou uma hora que não deu mais para seguir. Ele me contou essa história numa sessão, na segunda sessão ele me chega assim totalmente deprimido. Ele falou, a vida está perdendo a graça para mim, não dá para seguir. Eu falei, mas por que que, né? Ele contou a história toda em detalhes, eu falei assim, quando teus pais se separaram, o que que você falou para você, vivendo aquela dor da separação deles? Demorou um pouquinho, pensou, falou assim, eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia separar da minha mulher. Aí eu falei para ele assim, então, se coloque agora na frente de uma criança de 8 anos, qual o recurso que essa criança tem para falar de um relacionamento adulto? Eu falei, nenhum. Eu falei, claro que nenhum. Então, veja bem, meu amigo, você está preso a uma imagem, um compromisso que você criou com você quando tinha 8 anos de idade e que não tinha a menor noção de um relacionamento e você esqueceu de uma coisa muito importante. Você esqueceu que relacionamento é a dois, marido e mulher, e que ela talvez não tenha feito esse juramento que você fez você. Essa colocação curou o cara. No outro dia ele chegou assim, estou bem, estou tranquilo, já está pensando em outro. Porque ele estava preso a uma imagem que ele criou para ele e esqueceu que relacionamento é a dois e que os dois precisam participar desse movimento, ter o mesmo comprometimento e querer seguir junto. Então, você está dizendo uma coisa que a gente já falou algumas vezes, que essa relação amorosa, com tudo, né? Com a vida, com a gente, com o nosso relacionamento, com os nossos filhos, que a gente também pode também começar a falar daqui a pouco, né? São relações que elas são o tempo inteiro construídas. Sim. Não existe uma maneira específica, mas ela, como você colocou, algum pressuposto, né? Ela precisa ter um certo respeito e é feita, no mínimo, por duas pessoas, né? Se a gente está para o lado de cá, duas pessoas. Se a gente está para cima, up, legal, feliz, duas pessoas. Se a gente está para baixo, duas pessoas. No mínimo, duas pessoas. É porque é que você fala da paridade, né? da resposta que a tua tia te disse. Não dá para sozinho. Né? E esse sozinho, muitas vezes, ele acaba se isolando porque não que o outro não está na relação, mas às vezes, muitas vezes, o outro passa a culpar você de erros aqui, erros ali, como se você fosse um detonador da relação. E não é, aquilo se faz em duas pessoas, né? Qualquer coisa a gente se faz em dois num relacionamento. E quando a gente perde essa participação de dois, a gente começa a criar fendas de diversas maneiras. E eu não esqueço de ver essa pontezinha aqui do Monet, né? Essa pontezinha do Monet, isso aqui é ligação. Isso aqui pode acontecer de quebrar, pode acontecer da gente ter que transformar, mudar isso aqui, mas isso aqui é a condição da gente poder trafegar para cá e para lá, para cá e para lá e para cá, dentro de uma plataforma que nos dê um pouco, uma condição mínima de segurança. Porque se a gente perde essa capacidade, começa a ter furos na relação amorosa. E o amor começa, voltando para o amor, né? E o amor começa a ser mastigado, o amor começa a ser triturado. O amor tem uma capacidade de regeneração danada, né? Nossa Senhora, não tem como a gente ver uma coisa que regenera mais que amor. Mas é uma opinião particular, momentânea, né? Mas eu acredito que se a gente não cuidar dessa estrada, dessa ponte, né, que é a nossa
que a nossa... Nós estamos falando aqui de relacionamento, se a gente não cuidar disso ativamente, com vontade, porque é como uma relação terapêutica. A pessoa que nos procura, ela precisa estar afim do processo e nós também precisamos acolhê-la. Aquele processo, quando a gente está disponível e disposto àquela condição, é como um rio, trazendo de novo nossas figuras aí. Ele consegue criar um leito, e esse leito pode ser muito viscoso, pode ser muito grande, pode trazer muitos peixes, pode trazer muita vida, mas vai depender dessa condição lá do começo, daquela nascente, e de algumas coisas básicas que nós estamos falando aqui agora, sem termos pretendido chegar nessas questões específicas, mas elas são também transitórias, mas que a gente possa caminhar. Caminhar é o que os nossos pais, como você disse, nos mostrou da questão da vida. É uma sequência, é uma construção. Isso pode ser construído, mesmo com as diferenças, mesmo com as adversidades. Quando a gente consegue respeitar, vou lá dizer para você de novo, lá da folhinha, lá no rio. Quando a gente consegue respeitar essas coisas, e como você disse para o teu paciente, é isso, isso, isso. Quando a gente aceita e vê que isso está isso, já é meio caminho andado para a gente ficar brigando, né? Se martirizando, se agredindo de uma certa forma, tratando mal aquela célula amorosa que está ali querendo viver. Então, tem muitas maneiras da gente maltratar e destruir um amor também. Infelizmente, também tem. Sim. Uma das coisas que eu acho que mais destrói uma relação é quando uma das partes, vai para o lugar da vítima. Né? Que era bem isso que você estava... A vítima é aquela pessoa que não assume a sua responsabilidade na relação e começa a apontar dedos para o outro. Né? Você é isso, você fez isso comigo. Ou seja, como se fosse uma criança tentando sustentar uma relação que não vai ter sustentação enquanto ela estiver nesse lugar, enquanto ela não se reposicionar. Uma coisa que você falou de ficar sozinho na relação não quer dizer que você que carrega a situação, mas é que, de repente, você fica na responsabilidade da relação. Sim, aí você vai para o lugar do pai, e aí desfuncionaliza. Né? E quando a pessoa vai para esse vitimismo, e eu vejo isso muito nos homens, né? Como nós, homens, somos... Eu estou generalizando porque eu não sou muito... Como nós não aprendemos a falar de emoção, de amor, né? Criamos uma imagem de um ser duro, acho que isso é isso, vai levar a gente aonde? Né? Ou seja, eu trabalhei no presídio aqui uma época, e assim, era nítido e claro. O sujeito entrava, cada brutalmão, fortão, assim, ele entrava na sala e fechava a porta. A hora que ele fechava a porta, era 2 perguntas, o cara desabava a chorar, sabe? Ou seja, esse movimento do fortão... Qual que eram as 2 perguntas? Como é que é? Qual que eram as 2 perguntas? É muito simples. O que te traz aqui, o cara já dá aquela relaxada, onde é que está a dor? O que está doendo em você? Aí pronto, o cara desaba. Né? Que é um contato com intimidade, né? Sim, sim. E é interessante que... Os homens que você conhece têm uma dificuldade maior, né, de se aproximar desse aspecto, desse espectro que é o amor, né, que é a relação amorosa. E ela é muito dialética, como a gente estava comentando. Ela não é tipo assim, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Ela é um movimento constante como o rio, né? Você sempre traz esse rio, eu sempre vendo esse rio aí. Tá, deixa eu te falar uma coisa que eu queria, acho que a maioria que está nos vendo aí deve ser as mulheres, porque elas são mais... Mas uma coisa fundamental que toda mulher deve saber, precisa saber, e todo homem precisa saber para se relacionar bem. Primeiro, as necessidades da mulher. Olha, eu atendo muito a mulher. Eu nunca vi nenhuma mulher falar, desculpa que eu vou usar umas palavrinhas aqui mais pesadinhas, assim, não é muito do meu feitio, mas para a gente caracterizar. Eu nunca vi mulher falar assim, separei dele porque ele era ruim de cama, ou porque tinha
era muito avantajado ou pouco avantajado. Eu nunca vi isso. Também não. Conta ou pagava a conta demais, ou seja, eu nunca vi. O que uma mulher quer num relacionamento? Atenção, carinho. Chegar em casa, como é que foi seu dia, querida? Como é que você está? Ela se sentir vista, acolhida. Isso é o que uma mulher busca na relação. Ela quer ser vista, acolhida, querida, se sentir amada. Bom, o que o homem quer numa relação? Meninas, liberdade. Nós queremos ir, sim, tomar jogar bola, tomar uma cervejinha com os amigos e voltar para casa. E quando vocês falam, vai sim, a gente volta mais feliz e volta, putz, que mulher que eu tenho, né? E o que eu mais vejo é mulheres querendo cercar, controlar, aí rompe com a essência do homem. O homem vai para a guerra, põe sua vida em risco por liberdade, por um ideal de liberdade. Né? E isso é importante na relação para nós homens. Então, é entender esse movimento e quando o casal consegue trabalhar dentro dessa vertente, vira uma delícia, porque um está buscando o bem-estar do outro. Né? E a mulher quer ir tomar uma cervejinha com as amigas, vai e se divirta muito. Qual que é o problema, né? Mas o que eu muito vejo é um querer controlar o outro. Não vão a lugar nenhum. Vocês, mulheres que estão aí nos ouvindo, vocês podem ter a liberdade de mandar uma perguntinha para nós, tá? Já que o Paulo colocou vocês diretamente no caldeirão, você viu? Ele acertou com o que ele disse, é isso, como é que é isso? Por que eu estou falando isso, Paulo? Porque muitas vezes o casal não consegue uma comunicação afetiva e efetiva. Das coisas até do que cada um está até precisando, está reivindicando ou que está faltando. E quando é possível ter essa comunicação, não como você colocou, um lá em cima e um lá embaixo, né? Não, mas quando eles podem estar frente a frente, que a gente fala, e poder conversar sem brigar, porque quando vai para a briga é quando as partes não têm uma tolerância e um suporte e uma condição para trafegar naquele lugar aparentemente e momentaneamente incerto ou em construção. Quando, como você falou, quando as pedras do rio começam a se moldar diante da água, diante do leito, diante das tempestades, o rio começa a se acomodar. Então, eu acho que eu sempre volto para essa dialética, né? Essa dialética construtiva, eu vejo, mesmo como terapeuta familiar, que é uma das dos grandes caminhos que a gente tem. Quando você chegou e perguntou lá para o presidiário, por que você está aqui, como é que você está? É o que a gente pergunta dentro de uma terapia familiar com o casal. Né? O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui? Né? Deixa eu te falar uma coisa, já que eu já provoquei as meninas. Uhum. Queridas, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Agora eu vou me vestir de professor aqui. Nunca discutam a relação com o seu homem. Isso não funciona. E eu vou explicar para vocês porque não funciona, vocês vão me dar razão. E desafio alguém a falar que eu estou errado. Ó, vocês mulheres, vocês nascem com uma parabólica aqui em cima, assim, vocês captam até pensamento da gente. Ou seja, vocês têm uma... A natureza fez a mulher assim. Né? E eu vou explicar isso para vocês depois. Então, nós homens somos focados, nós somos seres assim, que enxergamos só uma coisa. Você pode dar 5 tarefas para mim, mas dê uma de cada vez. Uma de cada vez. Porque se me identifica, eu me perco nessa assim. Por quê? Nós fomos desenvolvidos assim. Então, vamos lá. Quando lá atrás, nossos ancestrais, que eram ainda os macacos, resolveram, eu acho que não teve essa conversa, mas isso aconteceu. Ó, alguém vai gerar os filhos e vai cuidar desses filhos. E alguém vai buscar alimento. Então, convencionou-se chamar-se de fêmea as que trazem os bebês e cuidam deles. Então, veja bem, dentro desse contexto, a mulher ao longo do desenvolvimento na Terra,
da vida humana na Terra, a função dela era proteger esses filhos. Foram extremamente eficientes nisso, porque nós estamos aqui. Então, para ela proteger a prole, ela precisou abrir o olhar, o espectro, para, inclusive, pressentir riscos para a prole. Então, vocês desenvolveram esse radar espetacular e quando vocês... bom, agora vamos lá, para o homem. Nossa função era trazer alimento para casa. Também fomos muito eficientes nisso, porque estamos aqui. O que nós desenvolvemos? Estratégias de guerra, de caça, formas de nos proteger, e nós também fomos eficientes, tanto é que estamos aqui. Então, quando vocês chamam nós para uma discussão, que temos foco só num ponto, e vocês com esse cérebro espetacular, que atinge, quando vocês estão frente a uma situação, um problema, vocês atingem todo a estrutura do cérebro, todas as áreas funcionam. Então, vocês lembram dia, cor, hora, com quem estava, lugar que estava, lembram de tudo. Você olhou para não sei quem, há 10 anos atrás, assim, ou seja, vocês têm um arsenal de, se for para conflito, para discutir a tal da relação, que vocês nos destroem. E nós, que somos agressivos, que usamos a nossa força para atingir objetivos, começamos a nos sentir agredidos. E nós nos sentimos em conflito. Quando vocês nos acuam, nós ligamos todo o nosso ser. Começamos até o momento em que o homem passa a enxergar a mulher como uma ameaça de outro homem. Aí ele vai para a agressão. É aí que rompe essa linha. E quando não vai para a agressão, apela, fala, enfim, vira aquela caca. Então aprendam, meu Deus, nunca discutam uma relação com o seu marido. Trabalhem, pega ele na hora que ele está bom, e com a inteligência que vocês têm, vocês vão jogando pontos. O homem funciona por desafio. É isso que nos move. Será que você daria conta disso? Solta isso numa frase, no momento em que está tudo muito bem. Você vai despertar esse homem e ele vai derrubar um muro no peito. Por quê? Porque nós funcionamos assim. Nós queremos ser... Nós sabemos que lá no íntimo e na inteligência nós perdemos muito para vocês. Mas nós temos uma força. Então, quando eu me sinto desafiado, eu vou para a porrada. Né? E essa porrada não precisa ser física, mas numa palavra maldita, numa agressividade expressa. Então, enfim, era mais ou menos isso que eu queria te falar. Júlia, vamos lá. Eu achei interessante essa tua colocação a respeito desses modelos, né? Você traz sempre o modelo lá do pai e do filho, né? Que você está chamando a atenção nossa. Respeitem alguns modelos, né? Porque a nossa atualidade hoje, ela contemporânea, é uma confusão de papéis e modelos, até muitas vezes inversões de pai com filho, como você falou, né? Se o filho quiser ser pai, não vai dar certo. E você está comentando agora essa questão que nós afunilamos para relacionamento conjugal, homem e mulher, na condição de que, olha, nós somos assim, nós, homens, e vocês são assim, né? Quando a gente, a princípio, parte um pouco desta premissa, talvez facilite um pouco mais a própria relação e a evolução dessa relação dentro daquele conceito, lá, eu estou tentando entender o que você falou, desde lá do pai com o filho. Quando a gente respeita essas hierarquias, que você falou lá do começo, hierarquia, você está agora nos fazendo enxergar, né, de que quando a gente respeita algumas premissas, a gente ganha tempo, muito tempo, do que ficar querendo bater em certas coisas que não dão certo. Né? Como você falou, querer desafiar um homem à violência. Não desafia um homem à violência, desafia ele a um processo de construção, que ele pode fazer até dentro do seu relacionamento. Até algo que você vê que ele está aquém dentro do relacionamento, você pode desafiá-lo a melhorar aquilo dentro da relação, né? Mas não chama ele para briga, né?
Deixa eu só falar mais uma coisa, Júlio, porque pela minha fala parece que as coisas ficam estanques, né? São dois Aham. jeitos de funcionar e isso não tem... Ou seja, a gente cria estratégias para nos relacionarmos, mas eu entendo e tento construir dentro de mim, eu estou falando um pouco de mim agora, é o seguinte, vamos falar de natureza de novo. 50% de mim é mulher, 50% de mim é homem. Certo? O que eu vejo muito, né? Nós homens, quando nós entramos naquele jogo de sedução com a mãe, que tem um nome aí que vocês da psicanálise gostam muito, enfim, o Édipo, na definição dos papéis sexuais, o menino, quando o pai entra na relação e fala assim, ó, essa mulher aqui é minha, você se vira, você vai buscar outra, ou seja, que cria essa ruptura, ali, o menino, para sair de uma forma, modelo antigo do Freud, ele se identifica com o pai e faz uma aliança com o pai para poder, ou seja, ali cria uma identidade masculina, né? Eu não sei se esse modelo ainda, mas eu acho que ele ainda é funcional em muitos aspectos. Mas vamos lá. Então, onde eu quero chegar? Que nós, homens, podemos sim transitar, devemos transitar para o nosso universo feminino, reconhecê-lo em nós. E aí a mulher também saber transitar no universo masculino, e nessa dança do casal, quando um está no masculino, que está o agressivo, o ativo, pronto para agredir, o outro vai para o feminino, para o doce, para o manso, para o receptivo. E não importa quem é quem. Mas essa dança é que nos torna seres mais completos na relação, quando nós, homens, aprendemos a ir para o feminino e, em algum momento, sim, suavizar, acolher. Ela está brava e eu vou para o feminino, eu fico acolhedor, manso. Né? Eu É estou aquilo brava, ela fica no no início, feminino dela. Né? que as nossas falas estão sempre cruzando, né? Eu usei a palavra dialética, né? Dialética, o conversar, o misturar, é dentro desse constante processo, porque por mais como você coloca para a gente fica um pouco assustado, que é assim e sempre vai ser assim. Não, esse é um pressuposto, é uma base, né? É uma condição. Homem é homem, mulher é mulher, ou masculino é masculino, feminino é feminino, são pressupostos. Dentro dessa conjunção, há uma dialética que muitas vezes elas se misturam. Agora você está até instruindo um pouco mais essa clarividência de que não é que a gente tem condições separadas. Quando a gente mistura dentro de um relacionamento, olha como é que vocês estão vendo isso, né? É uma mistura que muitas vezes a gente não sabe quem é quem nisso aqui, qual que é um dedo de um, qual que é o dedo do outro, dependendo como você olha para isso daqui. E nesse movimento dialético, né, que muitas vezes define mas tem hora que mistura, ó, aqui, ó, a mistureba, ó, de novo. Então, dentro desses movimentos que eu estou chamando de dialética, que é movimento, é transição, é hora cá, hora lá, hora um aqui, né? Não tem só papai e mamãe, tem os dois lados, tem todas as relações, todas as posições. Dentro dessa dialética é que a gente consegue, se a gente puder, a gente constrói o amor. Esse poder, eu vou tentar traduzir em algumas coisas. O que é esse poder? Você me ajuda daí, que eu estou construindo isso agora. Essa capacidade, primeiro, eu vejo ela muito perto da psicanálise, não tenho como sair dela, porque é tolerância à frustração, é a primeira. Tolerância à decepção, que é aquela coisa que muitas vezes nos deixa enraivecido, que nos deixa puto, que nos deixa enlouquecido dentro de uma relação, e que a gente muitas vezes se transforma, né? Eu acho que essa tolerância é um nome dado até pela Melanie Klein, psicanálise, que ela é uma das bases nossas de vida, e eu acabei colocando ela aí dentro desse imbróglio, e gostaria que você me ajudasse a gente a matar um pouco isso, porque as pessoas agora estão querendo um pouquinho de receita, mas a gente não tem receita, a gente constrói ela assim, como a gente está construindo essa fala aqui, sem a gente imaginar que a gente ia parar aqui, a gente constrói isso dentro de um relacionamento também.
quando existe, né? Olha lá, primeira parte, disposição e disponibilidade. Quando existe alguns pressupostos, quando existe, nós estamos construindo, né? Quando nós estamos construindo aqui, né? Quando existe algumas coisas dentro desse relacionamento que ele pode cada vez mais favorecer quem? O nosso título de hoje, a vida e o amor. Para a gente manter a vida, e uma das partes mais bonitas que é da vida é o amor, essa construção precisa estar sempre sendo feita. Então, eu jogo aqui a primeira dica, tá? Tolerância à dor da frustração. Joga outra aí, vamos esperar que alguém jogue mais alguma coisa para nós. Eu digo assim que existem 3 posturas que nos tornam e transformam a nossa vida e nos transformam em seres melhores. Então vamos lá. Primeira postura é deixar de nomear as coisas. Isso é bom. Nós pomos nome nas coisas, nas pessoas, nas situações, e essas coisas, pessoas e situações, quando a gente põe nome, nós pode prestar atenção que nós estamos pondo um valor aí, positivo e negativo. Feio, bonito. É natural a excluir o negativo. Né? Então vamos falar da segunda lei do amor, segundo Bert Hellinger. Toda essa sustentação que eu tenho falado de amor aqui está muito ligado à experiência dele, porque eu trabalho com constelação familiar. Sou apaixonado, eu uso como uma ferramenta, não como uma terapia efetiva, né, mas vamos lá. Então, quando eu nomeio mente atuando, nomeio tudo, eu estou pondo um valor ali. E quando tudo que é negativo eu tendo a excluir. Quando eu excluo, eu vou viver uma compensação dessa exclusão, porque o sistema não permite exclusão. O no negativo, se nós pararmos para olhar, é onde está a experiência que vai nos enriquecer e fazer crescer. Então, queremos viver como bebê a vida inteira, super supridos, e não vamos enfrentar as nossas dores, como você acabou de dizer, de criar resistência à frustração, nos tornarmos cascudos, e quando nós nos tornamos cascudos, aquilo que nos afetava 1 mês, 10 meses atrás, não nos afeta mais, porque nós entendemos, processamos, crescemos com essa experiência e nos disponibilizamos a mais. Então, veja bem, todo esse processo de crescimento da relação passa por um movimento integral, não exclusivo, porque nessa experiência está o meu crescimento. Quando eu aceito viver nessa situação e sem tentar controlá-la, eu olho por um caminho que eu chamo de sagrado. Sentir, se tornar consciente, se conectar com algo maior do que nós, alma, né, que é um movimento extremamente maior. Então, veja bem, eu deixo de julgar as pessoas e as situações, eu deixo de nomear e eu aprendo a dizer, sim, isso é o que é e eu concordo. Se essa pessoa me chateia, me é um saco para mim, ela está na vida para me ensinar algumas coisas. Aí eu entender por que eu sustento essa chatice, acho o outro chato. Por que isso é meu, né? E eu não deveria sustentar o outro. Eu tenho que olhar porque é meu. Então, se esse cara me chateia, é porque é algo meu que ele está batendo de frente e eu não estou me negando a olhar em mim, olho nele, né? Identificação projetiva, segundo a tua turma lá é. Então, vamos lá, não julgar. Que nós estávamos falando do fluxo do rio, não resistir aos movimentos da vida, não criar resistência a eles. Isso é o fluxo e eu concordo e eu me atiro nesse fluxo. E o terceiro, e mais importante, né, ou tão importante quanto os outros, é você não, ou melhor, você entrar no movimento de aceitação, de concordância. E aí a gente pode, ligado a isso está o apego, né? Eu vou me desapegar. E a gente consegue, sim, muitas vezes se desapegar de bens materiais, de filhos, de pessoas que amamos muito, mas olha, tem um apego que é extremamente difícil em nós,
de nossos otários. Apego ao nosso jeito de ser. Esse é feroz, esse é o mais difícil dos caminhos. Porque eu me estruturei de uma forma, e eu acredito e me apego a essa forma como a única possível, e às vezes crio uma resistência absurda de olhar para isso, reprocessar, ressignificar e me atirar na vida e me expondo às situações e olhando para ela, que é o que nós estamos conversando aqui desde o início, né? Essa disponibilidade interna de ir para o novo, de se reconstruir, né? Falei demais. Fala um pouco. Nós temos aqui até 2 participações de 2 mulheres que estão nos questionando alguma coisa, né, que eu vou tentar ler. Eu já perdi uma aqui da Sandra, mas vou tentar reproduzir o que eu entendi. É que, às vezes, é fácil a gente perceber algumas coisas, até da própria relação, quando a gente está fora. E quando a gente está dentro do turbilhão, quando a gente está lá dentro do rio, usando a sua imagem, muitas vezes a gente não tem esse discernimento, não tem essa capacidade, essa clareza de visão, como muitas vezes quando a gente está fora, né? Quando a gente não está envolvido. Tem muita coisa para falar a respeito disso só. Deixa eu só começar, depois você vai, eu depois vou falar de uma outra que você vai catando aí. Né? Dentro e fora. Quando a gente está dentro, é mais complicado. Eu vou tentar só dar uma resposta mais curta para a gente não prolongar. De fato, quando a gente está dentro, a gente pode se perder. Acontece isso dentro da relação? Acontece da gente se perder. E quando a gente consegue estar fora, é aquele momento que, às vezes, mesmo dentro da relação, a gente está tomando um banho, ou a gente está caminhando, e a gente consegue ter alguns insights a respeito do que está acontecendo. Porque tem hora que a água fica turva mesmo, né? Dentro de uma situação, de uma relação. E a gente, nesse momento, a gente precisa esperar um pouco. Quando a gente consegue esperar um pouco e consegue se afastar um pouco, a nossa percepção fica melhor do que quando a gente está ali e tenta, de qualquer maneira, querer enxergar. É a questão do tempo. Depois você responde a respeito disso. Está fora e está dentro. Deixa eu passar uma outra aqui. Não, deixa eu falar um pouco dessa aí, tenho muito o que falar. Então vai. Bom, primeiro que essa história de olhar para fora, nós precisamos vender o nosso peixe aqui, né? Tem profissionais como nós, por exemplo, que podemos te ajudar a despertar e tirar véus. Porque uma coisa que você está falando, querida, é muito assim. Uma frase que eu uso muito, eu estou atendo muito casais, adoro atender casais. Onde rompeu a relação? Começou num namoro lindo, onde é que rompeu? É importante olhar para isso. O que começou, ou quais eventos começaram a deteriorar a relação. E o que eu mais vejo é que cada um se castela no seu olhar. E aí rompe a comunicação de qualidade que todo casal devia ter. Que é a questão do se expor vulnerável frente ao outro. É aí que a relação cresce. Então, cada um se encastela e se fecha no seu próprio universo. E aí começa a se sentir sozinho, sozinha, e as coisas vão deteriorando aos poucos. Então eu vejo muito nesse aspecto, e a importância de se olhar para isso, porque todos têm noção de que essa relação foi para um outro lugar. Mas nós profissionais estamos aqui para isso, é para justamente ajudá-los a trabalhar isso. Quando o casal veio junto, eu não perdi nenhum. Porque eu trabalho muito no aspecto, usando a minha própria experiência de frustração e de não conseguir, num primeiro movimento, sustentar uma relação por um longo tempo. Depois de 26 anos ela se acabou, né? E estou num segundo relacionamento que está há 13 e que está indo muito bem. Porque dos erros da primeira, né, e essa questão que eu trago para vocês é bem isso, no sentido de vamos falar de coração aberto um para o outro, sem querer um nominar ou falar do outro, querer ser maior, julgar. Não. Olha, a minha dor é essa, a minha fraqueza é essa. Eu venho de uma história que é assim, que eu sofri por isso, eu sofri por aquilo. Então, esse olhar, eu trabalho muito com gente.
no trabalho, inclusive. Conflito, como é que eu trabalho conflitos? Eu peço para os dois que estão envolvidos, cada um contar a sua história pessoal. Gente, isso é mágico, porque a pessoa passa a olhar para as dores do outro e a forma como ela reage àquelas dores na relação. E como nós conseguimos transferir para o outro questões que são nossas, essa questão da identificação projetiva, eu vejo no outro algo que é meu que eu não quero enxergar. Né? Isso destrói muitas relações. E no casal, marido e mulher, sim, também acontece muito. Falei de novo muito, mas vamos lá. Beleza. Mas eu acho que é como a gente faz, né? Eu acho que o casal também pode fazer esse processo de evoluir dentro de uma comunicação que, a princípio, ela é turva, mas que ela pode mudar de estado. Né? Esse estado, quando alguns casais conseguem perceber esse time, eles têm um pouquinho mais de facilidade para transpor esses obstáculos em regiões turvas. Nessas situações turvas, quando às vezes eles chegam até a gente, o que a gente faz, muitas vezes, é tentar limpar essa água para que eles possam enxergar o que eles estão fazendo, o que eles estão pisando, etc. E tal. Deixa eu comentar mais uma aqui, né? Nós estamos aqui no masculino, mais uma questão feminina da Silvia. Tudo se aprende vivendo ao longo da vida. E isto se adquire com o tempo, passando por todos os processos, alegrias, tristezas, perdas, etc. E, mais uma vez, isso vem com a idade de estar ponto a ponto. Né? É isso que a gente estava falando de... eu comecei a falar na resposta anterior, né? Do tempo, de dar tempo ao tempo, para que a gente possa enxergar onde nós estamos. Pode ser que esse tempo, Paulo, pode até chegar ao ponto de dizer para nós, eu estou dizendo para uma relação, que a nossa relação não é possível, que a nossa relação, nós perdemos ela num ponto e nós acabamos indo para outros lugares, ou lugares solitários, ou lugares etc. e tal, e que a relação acabou se perdendo, pode acontecer também. Mas eu acho que isso que ela está dizendo, a Silvia está dizendo, eu penso que esse tempo, comentando o tempo inteiro, que é um tempo de maturação, a gente não consegue reverter situações com milagres. A gente, na terapia, é tudo à base de trabalho. O sucesso que você tem é através de um trabalho exitoso, onde você consegue fazer com que as partes consigam enxergar as partes de si e do outro dentro de uma relação. Como a gente está comentando desde o começo, falando de mim, do outro, de mim, do outro, eu não ser uma projeção sua, eu não ser algo que eu não sou, você tentar entender quem eu sou, quem você é, sabe, entendermos essa clareza. Quando a gente consegue ter essa clareza, e o tempo, como a Silvia está comentando, nos ajuda muito a perceber isso, até por uma definição. Muitas vezes o tempo dentro de um relacionamento vai dizer para nós que, olha, infelizmente, nós vivemos até aqui de uma forma complicada, e eu acho que seria melhor que a gente pudesse ter uma nova oportunidade, porque os casamentos também hoje têm essa vertente. Como um dia você se separou, naquele ponto que chegou, como a tua tia disse, lá não dá para um só levar a carruagem, chegou um ponto que é um ponto de saturação. Pode ter sido um ponto de saturação? Pode. Né? Hoje você tem uma nova oportunidade de ter um relacionamento um pouco mais maduro, você, para do que foi o primeiro. Então, acho que tudo isso, né, que a Sandra e a Silvia colocaram, tanto da questão de quem está dentro, quem está fora, e essa possibilidade do tempo que pode fazer a gente enxergar as coisas melhores, e dentro dessa percepção mais apurada, a gente poder ter até as nossas decisões. Tá, eu queria só acrescentar nessa fala tua, só um pontinho mais, porque nós estamos numa somatória aqui, e para mim está muito bom estar aqui com você e com a turma toda.
uma coisa que me chama muito a atenção e que eu sempre peço para eles, para as pessoas olharem. Por exemplo, para as mulheres, né? Olhem para a relação, a postura e o posicionamento da tua mamãe na relação, da tua vovó, se teve contato com a bisavó. Porque eu vejo, ô Júlio, uma coisa assim que parece que existe uma reprodução de modelos. Sim, eles existem. E assim eu gosto de falar muito isso, que é como se existisse, quando a gente chega para o mundo e vamos para as relações, é como se aqui atrás já existisse um destino prontinho para mim. Sim, ele existe. Por quê? Porque essa turma toda tinha um jeito de relacionar e que se eu não perceber, eu entro na mesma dinâmica, que é a dinâmica mulher passiva, homem, sei lá que nome nós vamos dar para os homens aí, mas assim, impositivos, mimados, que querem conduzir, enfim. Então, sempre falo isso, olha para esse modelo do qual você veio e faça uma escolha. Eu vou reproduzir ou eu vou fazer diferente? E normalmente quando elas, dentro do modelo tradicional da minha experiência, quando elas olham para isso, normalmente o casamento acaba, porque não está fazendo sentido. Né? Eu penso que um dia nós vamos morrer, e que tem duas formas de morrer. Uma forma de morrer, quando você olha para trás e fala assim, putz, que experiência maravilhosa, valeu a pena, eu vou morrer em paz. Ou eu olho para trás e falo assim, putz, podia ter feito isso, feito aquilo, podia ter sido assim. Vai viver e vai morrer uma morte angustiada. Então, a vida é agora, né, moçada? É a hora de viver, e vamos fazer ela uma experiência maravilhosa, para a gente chegar lá na ponta depois e falar, ó, valeu demais. Então, queria fazer só para fechar, não sei se você está fechando já, mas comentar a frase da Silvia, né, o comentário da Silvia. Concordo 100% com o que ela falou. Veja bem, só vou dar um exemplozinho. Esses dias eu trabalho na saúde pública e tinha uma criança de 10 anos para ser atendida e eu não tenho experiência em lidar com criança. E eu fiquei assim meio angustiado, meio, será que... Mas eu falei, vamos lá. E no caminho de pegar ela na recepção e levar até a minha sala, brotou aqui assim, você já passou por esse lugar? Você conhece? Nossa, eu entrei na sala desse lugar. E foi uma sessão assim linda, linda. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós somos todas as idades que nós vivemos aqui para trás. Então, nós não devíamos segmentar. Quando segmenta, ficou velho, não existe isso. Eu me sinto hoje assim, no melhor momento da minha vida. E eu sei que o ano que vem vai ser melhor ainda, porque é a somatória de tudo que eu já vivi. E se eu vivi minimamente, significativamente essa experiência, a vida só pode ser uma somatória. E entender que sim, tem um movimento maior, ao qual nós não temos nenhum controle, que na idade que eu estou já perco um pouco de vigor físico, um monte de coisa, mas eu ganho tantos outros. Né? E aí cria essas imagens, que ficou velho nada. Se você for para esse lugar, você vai virar um infeliz, um disfuncional. Não, tem muito que viver, tem muita experiência me esperando aí, né? Com toda a capacidade de olhar para as coisas, porque nós vivemos e nós aprendemos muito. E se aprendeu minimamente, vai entender que imagens que nós buscamos muitas vezes, ter dinheiro, viver e querer se expor como... Não, gente, a vida é muito simples. Nós estamos na mesma experiência vida. Se deixe tocar por ela, se entregue a ela e faça ela o mais lindo e amoroso possível. Lembre-se que o amor é a essência do viver. E que o amor não é essa história de querer pegar para beijar, para abraçar, Não. Amor é agregar. Amor é olhar para o outro, entender os processos do outro e construir junto. É ser parte de grupos, é acreditar na vida, acreditar na sociedade, na nossa capacidade de construir. E podemos sim, devemos construir beleza, amor, nós podemos fazer isso. Faça isso no seu mundo interno e depois você projeta isso para a vida.
Esse é o grande segredo. Agora que eu vejo muita gente querendo disciplinar o mundo, levantando bandeira daqui, brigando de lá, e não olha para si. Sabe? Não sabe lidar com as suas dores, suas dificuldades. Carregados de vícios. Aonde isso vai nos levar? Não lugar nenhum. Sou falador, né? Mais uma mulher aqui, a Regina Dib, lá de Monte Azul do Meli. Meninos, realmente a maturidade traz mais entendimento, mas se descuidar, chega a idade e você não muda. A terapia, olha lá dizendo aqui, a terapia para mim hoje não é um gasto, é um investimento. Diga isso de experiência, 65 anos só. Então, o Paulo, também finalizando, e pegando o que a Regina também nos emociona, com toda a sua experiência, com a sua bagagem dentro de um relacionamento grande, né, em vários sentidos, a gente sabe que tudo na vida a gente tem a construção e a destruição. De novo, é uma dialética de montar, desmontar, montar teorias, montar pensamentos, montar ideias, montar valores, montar pressupostos, e a gente monta e a gente às vezes desmonta, monta e desmonta. Essa dialética a gente faz na vida o tempo inteiro. Você comentou de alguns homens que têm mais dificuldades de aceitar essa dialética, e às vezes a gente vê também que muitas mulheres também têm essa dificuldade de aceitar essa dialética de que as coisas podem ter um movimento rotativo e evolutivo. Como a Regina está dizendo, nós, terapeutas, ajudamos muito as pessoas nesse processo de transformação, né? Tanto do casal quanto individual. Mas a gente tem que deixar aqui dito, né, para aqueles que não tenham essa oportunidade de fazer uma terapia, de fazer uma análise, de que o crescimento ele é possível em todas as esferas, tanto individual, quanto conjugal, quanto coletivo, quanto social. É importante, dentro disso que nós estamos falando aqui, que a gente tenha alguns pressupostos, algumas condições mínimas para a gente não se perder. E outras que a gente está dizendo aqui para vocês, que a gente trouxe esse nome, a princípio a gente trouxe esse nome assim, sem pensar muito, até foi o Paulo que deu essa ideia, né? A vida e o amor. Eu vou deixar você finalizar. O Paulo trouxe essa ideia da vida e o amor. E a gente está vendo aqui com vocês, e construindo isso com vocês nessa conversa, de que isso a gente pode construir se a gente tiver boa vontade, se a gente tiver disposição e disponibilidade, desde que a condição das partes tenham propriedades para avançar e ter sucesso. Pode ser que isso não aconteça? Pode. Tem relações que não evoluem? Tem. Qual que é a melhor maneira de fazer com isso? Cada um vai escolher o seu caminho, as suas pretensões, as suas condições, etc. e tal. Mas a gente está aqui trabalhando até agora, fazendo o quê? Construindo. Essa é a frase que eu gostaria de deixar, né? A primeira é tolerância, né? Tolerância. A outra é não perder essa oportunidade, como a Regina está dizendo, porque às vezes a oportunidade a gente perde, passa o tempo, a gente perde a oportunidade de transformar, de evoluir, de crescer, de procurar uma vida melhor, de viver melhor, de estar mais perto do amor, seja ela o que for. Então, isso, enquanto a gente não morrer, a gente tem essa possibilidade, mesmo que a gente tenha 65 anos. Vai. Eu queria falar um pouquinho, só fechando a fala da Regina, minha querida amiga Regina, eu vejo assim, no dia a dia da profissão, existe um tipo de pessoa que eu chego um momento e falo assim, não perca seu dinheiro comigo, você está desperdiçando dinheiro. São aquelas pessoas apegadas às suas próprias dores, as pessoas que se apaixonam pelas suas dores. Essa pessoa, invariavelmente, não tem muito
sabe? Não está pronta naquele momento para seguir, para olhar para a vida com outros olhos. Então, no meu fechamento, eu queria falar uma coisa aqui. Nós somos amigos e muito amigos de uma longa data. Você me chamou, eu gostei muito que você me chamasse, né, para estar aqui com você. E na primeira fala tua, eu fiquei assim com a impressão, falei assim, será que o Júlio me chamou aqui para ser ouvinte dele, né? Porque você, você começou a falar, será que ele me chamou para ficar assistindo ele aqui, né? E aí, ao longo da nossa conversa, a coisa foi fluindo muito lindamente, né? E eu queria te dizer que você sabe disso, e quem me conhece sabe, que eu nasci do amor e a vida me ensinou, porque eu sou gêmeo univitelínico, ou seja, nós já fomos um só, né? A gente se dividiu. E ao longo da minha vida eu fui aprendendo esse movimento que nós acabamos instituindo aqui, né? E agora, olhando para isso, eu te coloquei aqui como meu irmão gêmeo, né? E por isso eu te acho que fui tão gostosamente assim, porque... Então, o que quer dizer? Que, da primeira impressão, terminou numa satisfação imensa de estar aqui, nós dois juntos. Não teve nenhuma vaidade de um querer impor ao outro. Nós construímos, nós somamos. E manifestar, assim, a satisfação e o prazer de estar com você, de podermos estar abordando essas questões tão importantes para as pessoas. E eu penso, Júlio, só deixar um ponto de reflexão, e se a turma puder digitar, eu penso que esse recurso que nós temos do encontro virtual, ele é muito rico, né? E nós, como profissionais, deveríamos encontrar caminhos em que nós pudéssemos, eu penso assim, ó, isso está na minha cabeça hoje, eu estou passando aqui para você ver se isso tem sentido ou não, mas nós criarmos um espaço. Eu limitaria, assim, em 20 pessoas, que nós vamos constituir um grupo. E nesse grupo nós vamos criar primeiro vínculo, e depois nós vamos estruturando esses laços, porque as pessoas sintam a vontade para expor suas coisas, nós fazermos uma dinâmica, né? Somos profissionais, precisamos ser remunerados, cobra-se um valor totalmente possível de serem pagos, e nós podemos expandir isso que você falou, que às vezes algumas pessoas não têm recursos para poder participar de um processo, eu não diria terapêutico, mas de crescimento, de olhar para a vida, de reflexão, né? Quando alguém falou de olhar para fora da relação, é a reflexão, mas nós sim precisamos de alguém, porque senão vai ser um processo circular fechado em si. Então você precisa de alguém junto para poder pontuar algumas coisas e você expandir esse olhar, e dentro dessa expansão de olhar, você poder se reposicionar, porque alguém vai falar, olha, pensa assim, pensa assado. Eu acredito que nós ajudamos muita gente aqui hoje, trocando figurinha, né? Então, te agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. Te amo essa turma toda que está aí, que eu nem conheço todo mundo, mas é que eu amo todo mundo, então amo vocês também, eu amo a vida. Esse é o Paulo, esse é o Paulo. Por isso que a hora que você colocou o tema, né, eu disse assim, vida e amor. Ah, é o Paulo, e aí, o que vocês vão falar? Não sei, não sei. Mas deixa a gente falar que vocês vão ver que vai sair coisa boa. Né? Então, eu confiava nessa nossa conversa, como você falou, né? É uma conversa terapêutica. Ela é terapêutica, por isso que eu dei nome nessa live de live terapia. A gente faz live terapia, porque o processo de conversar permite o que? A reflexão. E tudo que a gente conversou, eu fiquei aqui pensando daqui, construindo em cima da sua fala, a gente não fez palestra. Você veio com um discurso, e eu com um discurso, e a gente montou o nosso discurso dentro desse movimento, dentro dessa união de amor. Né? Então, quando a gente tem essa capacidade, essa disposição e essa disponibilidade, sempre dá coisa boa. Pois é. Valeu, Paulo. Nós falamos de construção nas relações, e acho que a nossa fala se solidifica quando nós dois conseguimos construir isso aqui. Ou seja, teve sentido, teve coerência interna. Eu acho que teve. Eu fiquei feliz do nosso resultado,
é um resultado que a gente tem um pouco de facilidade para entrar nessas situças, né? Porque a gente sempre dá um jeito de tirar um caldo disso, né? E eu sabia que o caldo que a gente ia tirar ia ser muito bom. E esse caldo foi bom desde o começo. Eu gostei muito, eu achei isso muito produtivo e acho que quem participou também beneficiou, e a gente vai deixar isso gravado depois no Instagram e no Face, que eu vou mandar para o Face também, para que as pessoas depois também possam aproveitar um pouco dessa nossa conversa. Paulo? Última observação, uma imagem, lembra dessa imagem. Depois da festa de agosto, que tudo se apagou, nós dois, lembra daquela garagemzinha que tinha dos carros de praça ali? Nós ficamos até 4 horas da manhã conversando sobre essas questões todas. E agora lembrei dessa conversa longa que nós tivemos, e falei, nossa, como é que nossa conversa evoluiu, né? E agora ela é fundamentada em experiência, né? A serviço do outro, a serviço do amor, a serviço da vida. Né? Então, foi por isso que eu te chamei. Achei que ia dar um bolo muito bom, um bolo muito gostoso. estou aqui à disposição. Se você quiser mais bate-papo, estou aqui. Essa ideia sua que você colocou da gente montar um grupo e evoluir para um processo terapêutico, também estou aí também. A gente pode avançar nessas ideias aí, porque a gente tem muito para dar, e tem muita gente que o pouco que possa receber é muito. Então, a gente precisa sair do nosso casulo também para poder ajudar as pessoas. Esse movimento que nós estamos fazendo é um movimento desse que a gente pode prosperar para uma coisa mais efetiva, que uma conversa, ela tem um efeito assim, várias conversas, como disse a Regina, né? Ela começa a ampliar dentro de cada um. Fica aí a proposta, estamos abertos. Mas, só uma observação, Júlio. Você é Júlio César, eu sou Paulo César. Podemos formar a dupla César e César, né? Porque eu sou Júlio César e você é Paulo César. Só que o meu César é com Z. O seu Eliseu pôs um Z no César. Né? É o pai. Nós podemos criar uma dupla caipira terapêutica. Fica aqui a sugestão. Gostei da ideia. Não precisa ser necessariamente caipira. Apesar de nós sermos caipira, nós podemos... Vou conversar com alguns empresários aqui. Tem um empresário amigo meu aqui, que ele cuida aqui dos empresários da música. Que vou convidar ele, se ele não quer fazer uma dupla com a gente. Mas, adorei, tá? Te amo. Foi muito bom te ver. Fazia tempo que eu não te via. Eu também. Fiquei feliz de você me lembrar, me chamar aqui. Parabéns pelo projeto aí. Vai forte. Tamo junto. Beijão.